irmãos, ainda bem que nós estamos no culto do perdão. Porque alguém vai ter que me pedir perdão por quem deixou subir no altar ao vivo no YouTube com a minha aparecendo. Aplauda o Senhor Jesus. O pior de tudo, pode sentar. O mais constrangedor é que é uma meia feia, né? Fosse uma meia bonita. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você já falou com o irmão que está do seu lado? Já deu um sorriso para ele, já deu um sorriso para ela. O irmão que está na frente, do lado, na retaguarda. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar você que está na internet também, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos em um culto denominado Culto do Perdão, ou Noite do Perdão, né? E eu recebi muitas perguntas a respeito do Yom Kippur, a respeito do Culto do Perdão, Noite do Perdão, Dia do Perdão, Dia da Expiação. E eu quero ler com vocês aqui Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 6, verso 7, verso 9, verso 10. Aqui vai falar sobre Yom Kippur no Novo Testamento. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 9, verso 6, verso 7, verso 9 e verso 10. O escritor do livro de Hebreus, falando um pouco a respeito da antiga aliança, ele fala da seguinte maneira: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. E nunca sem apresentar o que, igreja? Que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Havia cometido, os pecados que o povo havia cometido por ignorância. Isso é uma ilustração, verso 9, para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Verso 10. Era apenas uma prescrição que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Diga, a nova ordem está em Cristo. E aí o escritor de Hebreus, lá no Novo Testamento, depois de falar um pouco sobre o Yom Kippur, lá na antiga aliança, ele agora traz para a nossa realidade, a partir do verso 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24 e 28. O texto diz: quando Cristo veio, logo depois vamos tirar dízimos de ofertas, viu? Logo na sequência vamos tirar dízimos de ofertas. Os meninos vão cantar a canção que a igreja não conhece. Aí não precisa colocar o informativo aqui não, que tem aí no cartãozinho, para colocar letra para as pessoas conhecerem a canção. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertencente a esta criação. Glória a Deus. Mas por meio de sangue de bodes e novilhos. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de quem?
Diga, pelo sangue de Jesus. Tem que ficar ligado na leitura. Está aparecendo aqui a leitura? Eu estou no verso 12. Não por meio de sangue de bode e novilho, mas pelo seu próprio sangue, pelo sangue de Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obteve eterna redenção. 13. Ora, se o sangue de bodes, olha que coisa interessante, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificavam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que tem pelo Espírito eterno, que se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte. Repita isso comigo, diga: o sangue de Jesus nos purificará nossa consciência de atos que nos levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Diga glória a Deus. Diga: para servir ao Deus vivo, precisamos sermos purificados, diga, pelo sangue de Jesus. Verso 18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Verso 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Olhe para alguém e diga: sem derramamento de sangue, diga, não há perdão. Verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício de sangue, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Diga assim: em breve ele voltará. Repita comigo: sem derramamento de sangue não há perdão. Enquanto eles cantam, vocês servem o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício por nossas vidas. No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão, um altar de sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu no seu lugar. Se sangue se entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário dessa vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ele fará.
Oh, com teu corpo a sangrar por pecados que eram meus, trazia dor ao coração de Deus. Olha só, mas naquele dia a Bíblia conta, o Cordeiro escapou e o Filho morreu em meu lugar. Sem sangue sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Moriá Deus revelou o que faria ao pecador, e no Calvário Ele fez, se entregando por amor. Sem sangue sem entrega, sem sangue sem entrega, perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu no meu lugar. Ele se entregou, ele se entregou, morreu no meu lugar. Ele se entregou, ele se entregou, morreu em meu lugar. Obrigado, Jesus. Olhe para alguém e diga: Ele se entregou por mim e por você. Glória a Jesus. Levítico capítulo de número 16, versículo 29 e 30. Levítico, Antigo Testamento. Levítico 16, verso 29, verso 30. A Bíblia diz assim, verso 29: Este é um decreto perpétuo para vocês, Yom Kippur. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto neste dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Pegue meu celular, por favor. Para purificá-los. Então, perante o Senhor, perante quem? Perante quem? Vocês estarão puros. Diga glória a Deus. Puros de todos os seus pecados. Diga glória a Deus. Irmão, você percebe na leitura de Levítico capítulo 16 que o Yom Kippur, na verdade, é uma cerimônia de purificação, purificação de pecados. É importante dizer que naquela época as pessoas não se arrependiam apenas naquele dia, apenas naquela data, mas aquele dia era um dia específico. Era como se fosse uma chamada nacional para que todos se reunissem com esse objetivo de parar para refletir a respeito de onde errou em algum momento,
ou a respeito de onde está errando atualmente. Perceba que existem pecados que são pecados premeditados, mas existem pecados que são pecados acidentais. Então aquela cerimônia era uma cerimônia com esse objetivo: purificar os nossos pecados. Era chamado também de dia da expiação, dia do perdão. E essa palavrinha, que por uma palavrinha hebraica, quer dizer perdoar pecados, apagar pecados ou cobrir pecados. Diga glória a Deus. O significado da palavra expiação é apagar a culpa de alguém através de uma substituição. Repita comigo, diga: expiação significa, diga, apagar a culpa de alguém através de uma substituição. Diga: Jesus me substituiu. Olhe para alguém e diga: Jesus te substituiu. É por isso que nós estamos aqui, porque a minha culpa, a sua culpa, o meu pecado, o seu pecado foi perdoado, foi apagado, foi substituído por alguém. Você sabe o nome desse alguém? Diga: Jesus, o Cristo de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 13, 14, 15, 16. Vamos ler juntos, né? Tiago capítulo 5, Novo Testamento. Bispo, eu não estou gostando muito dessa segunda parte não, porque eu pensei que essa segunda parte ia ter uns pulos, ia ter umas terras para Jesus. Não, mas essa segunda parte é a parte que você pega o seu lenço. Eu pego o meu lenço. Eu me arrependo dos meus pecados, você se arrepende dos seus. Eu peço perdão a Deus e você também. E juntos recebemos o perdão de Deus. Diga glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 13. Olha o que o texto diz. Presta atenção, isso aqui é muito importante, ó. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma. A igreja está aí? A igreja está aí? Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Faça uma oração. Há alguém encorajado entre vós? O que diz aí? Cante louvores. Tem traduções que dizem assim: tem alguém feliz entre vocês? Então cante louvores. Verso 14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Verso 15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Olha a parte mais interessante. E se houver cometido pecados, será perdoado. Verso 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Diga glória a Deus. Irmão, você percebe aqui que o nosso irmão, o apóstolo Tiago Maior, na igreja de Jerusalém, ele percebeu que tinha algumas pessoas que estavam enfermas, mas ele percebeu que essas enfermidades não eram enfermidades naturais. Eram enfermidades, pastora Margarida, por conta de pecados. Pecados que estavam ocultos. Pecados que estavam escondidos.
pecados não confessados. E os pecados que não são confessados, missionário Lucas, eles têm o poder de trazer enfermidade para as nossas vidas. Porque quando nós temos pecados ocultos, a nossa mente fica atribulada. Sim ou não? Sim. Quando temos pecados ocultos, nosso coração fica acelerado. Sabe qual é o maior medo de alguém que tem um pecado oculto? Que esse pecado venha a ser revelado. Esse medo causa agonia, ódio, mágoa, raiva, insônia, desespero, pressão na mente. Aí a pressão sobe ou a pressão desce. E essa agonia vai se transformando muitas vezes em um problema psicológico, migra para dor de cabeça, enxaqueca, desespero de alma, perturbação mental, perturbação na alma. E Tiago identificou isso no meio daquela igreja. E o Espírito Santo deu a receita para ele. Verso 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e depois orai um pelos outros, para que vocês sejam curados. Diga glória a Deus. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: existem algumas enfermidades que só serão curadas se houver confissão de pecados. O verso 15 diz: e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será o quê? Perdoado. Eu não lembro qual foi o texto, se alguém lembrar, me ajude. Mas tem um texto que Jesus cura alguém de uma enfermidade. Aí depois ele diz assim: vá, os seus pecados estão perdoados. Ele fala assim: mas não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que Jesus percebeu é que aquela enfermidade que aquela pessoa estava, não era uma enfermidade natural, era uma enfermidade por causa do pecado. A Bíblia não diz qual foi o pecado que aquele homem cometeu. A Bíblia só diz que teve um pecado que causou a enfermidade. Jesus curou a enfermidade, mas deu uma advertência: vá curado e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus estava dizendo o seguinte: olha, você conseguiu levantar dessa vez, eu estava aqui perto de você dessa vez, eu estava aqui para te curar dessa vez, eu estava aqui para te alertar dessa vez, eu estava aqui para te aconselhar dessa vez, mas não cometa de novo, porque pode te acontecer algo pior, e se te acontecer algo pior, pode ser que eu não esteja lá. Diga misericórdia. Por isso que ele fala: portanto, confessar os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serem curados. Tem uns desviados que dizem assim: eu que não confesso meu pecado para ninguém. Você está desviado. Esse texto que eu acabei de ler aqui está no Novo ou no Antigo Testamento? Esse texto que eu li aqui agora, ele está no Antigo Testamento ou no Novo? Então está valendo. Está valendo? A não ser que você pegue essa página e rasgue e jogue fora. Arranca da sua Bíblia aí. Aí para você não vai valer mais. Eu sei que confessar pecados é complicado. É difícil confessar pecados. Mas é necessário para que sejamos curados, sarados.
problema é saber qual área da minha vida, qual área da sua vida que precisa de cura. Diga glória a Deus. Porque quando falamos de cura, pensamos logo em doença. Mas muitas vezes a enfermidade que precisa ser curada pode ser que seja uma enfermidade na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida ministerial, na vida espiritual, uma enfermidade na alma, uma enfermidade psicológica, a família. Existem várias enfermidades que Jesus tem poder para curar e que Ele quer curar, e que Ele pode curar, e que Ele vai curar. Diga glória a Deus. Os dois pecados mais complicados que eu tive para confessar foi uma época que, como crente, como cristão, eu estava viciado em pornografia. O ano era mais ou menos ali 2003, 2004, por aí. Crente na igreja, mas estava viciado em pornografia. Bispo, o senhor é louco? O senhor está falando isso abertamente no YouTube? Nós estamos em um culto de quê? E eu só consegui, irmãos, me livrar daquela maldição no dia que eu chamei o presbítero Valdir e rasguei meu coração. Disse: meu irmão, eu estou no fundo do poço. Ele: o que é, meu irmão? Eu disse: eu saio da igreja dizendo para Deus que não vou nunca mais tocar em pornografia. E quando eu chego em casa, ligo o computador e vou assistir pornografia. Eu não suporto mais, a minha alma está gritando, a minha alma está em desespero. Eu não aguento mais. Essa maldição entrou na minha vida, eu não sei como fazer para sair. Eu choro todo dia, eu peço perdão todo dia a Deus, eu faço voto com Deus todo dia, e todo dia eu cometo o mesmo pecado. Eu preciso de socorro, preciso de ajuda. Ele disse: se ajoelha aí, meu irmão. Não estou aqui para te acusar, não. Eu vou orar por você. O pastor Fernando conhece o presbítero Valdir, esposo de Adriele. E ali eu me ajoelhei. Ele pôs as mãos, orou sobre mim. Talvez ele esteja até assistindo de vez em quando eles assistem o culto. Ele orou sobre mim. E naquele dia Deus me curou da enfermidade chamada vício em pornografia. Diga glória a Deus. Como assim, bispo? Glória a Deus pelo vício? Não, pela cura. A palavra de Deus se cumpriu, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para que sejam o quê? Sarados, curados. Diga glória a Deus. E a outra situação foi ali no ano de 2013, 2014. Eu estava à beira de uma depressão, a minha alma estava perturbada. Eu estava pastoreando e sangrando. A minha alma estava perturbada, porque havia um demônio que me acompanhava, a saber, uma filha do diabo que me acompanhava. E meu antigo pastor, ele sempre perguntava: você está bem? Eu dizia: estou. Ele dizia: você não está. Você está bem? Estou. Você não está. Até que teve um dia que ele disse assim: cabra, você não está bem. E se você não falar, vai ser pior para você. Porque o mal que está dentro de você, ele pode crescer. E ele pode acabar com você ou acabar com alguém. A gente assistiu um filme esses dias. Que falava a respeito de um moço que o outro atropelou o filho dele, matou, e ele perdoou. E o garoto não queria perdoar o pai. Foi o filme A Forja. E teve uma coisa que o líder lá falou que me chamou a atenção. Ele disse:
A mágoa é como um veneno, vai te matando por dentro. Você tem duas opções: ou você se livra da mágoa e se livra do veneno, ou você continua com a mágoa e o veneno continua lá, te matando dia após dia. E ali, o pastor me perguntou: vai conversar comigo hoje? Eu disse: vou. Se o senhor estiver disposto a ouvir uma história terrível. Ele fez: eu estou. Eu disse: observe bem, é o Senhor quem está me perguntando, eu apenas estou confessando. Ele disse: não, fica à vontade. E ali ele comprou uma Pepsi, e eu fui confessar pecados tomando Pepsi e comendo acarajé. Glória a Deus. Para ajudar, né? Você, além de confessar pecado, ainda ter que confessar assim no seco, fica um pouco difícil. Aí eu disse: pastor, o que acontece é o seguinte: eu estou passando uma situação tão complicada, que a vontade que me dá é pegar uma pessoa, botar as duas mãos assim, ó, e enforcando, até ela não respira mais. Aí eu soltar de cima do primeiro andar. Aí ele parou assim, olhou e fez: é sério? Eu disse: é. Ele fez: você me fala essa tranquilidade toda? Eu falei: o senhor que me perguntou. Não foi eu que te chamei para falar, foi o senhor que me perguntou. Eu perguntei se o senhor tinha estrutura para ouvir. Ele fez: não. Só que eu não imaginava, né, que fosse assim. Eu disse: mas não se preocupe não, é só pressão, não vai acontecer nada. Ele falou: por quê? Eu disse: porque eu quero morar no céu. E como eu quero morar no céu, não tenho coragem de matar nenhuma mosca, quanto mais um ser humano. Isso foi um domingo, por volta de meia-noite, mais ou menos. Segunda-feira eu fui trabalhar. E de lá para cá, nunca mais a depressão bateu na porta do meu coração. Porque eu precisava encontrar alguém que tivesse estrutura para ouvir algo que estava me consumindo. Eu não tinha coragem de fazer, mas havia um demônio que lançava a seta na minha mente. Eu não tinha coragem de executar, mas havia um demônio que lançava a seta. E você fica ali, pedindo misericórdia a Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Como você não tem coragem de fazer porque você é crente, aquilo começa a lhe matar pouco a pouco. Começa a lhe destruir por dentro. Migra para uma ansiedade, migra para uma depressão e depois pode migrar para um suicídio. E acabou a sua vida e acabou a sua história. Então, existem situações que para você ser curado, você vai precisar falar. Você vai precisar colocar para fora. Claro que não é fácil confessar. Claro que não é fácil falar para alguém o tamanho do monstro que está guardado, o tamanho do leão, o tamanho do urso. Porque a verdade é essa. Às vezes nós estamos sorrindo dentro de uma igreja como essa, estamos sentados do lado de alguém e existe um leão dentro de nós, existe um urso, existe um monstro quase incontrolável dentro de nós. Existem pessoas que nos machucam, existem pessoas que nos ferem, e seria tolice dizer que ninguém aqui nunca pensou algo semelhante, porque é mentira. Todos nós em algum momento pensamos coisas terríveis, mas não temos coragem de falar. Todos nós em algum momento já sentimos vontade de se vingar de alguém, porque fomos feridos, fomos machucados, fomos humilhados, mas não temos coragem de falar a respeito daquele assunto. E porque não temos coragem de falar, o mal fica guardado. A mágoa, o rancor, o ressentimento. E aquilo vai passando o tempo, vai criando raiz e vai se transformando em um mal. Quantas pessoas hoje estão de câncer? Estão
câncer por conta de mágoa guardada durante anos e anos. Eu não sei se vocês sabem, mas é comprovado pela ciência que mágoa causa câncer. Existem alguns tipos de câncer que eles não são naturais. Eles são provocados por problemas. Começa no campo psicológico e migra para o organismo. Bispo tem base bíblica? Tem um texto que diz que existe um mal que apodrece os ossos. Eu não lembro qual é o texto que diz. Salmos? Apodrece. Sabe o que é apodrecer os ossos? Câncer nos ossos. Então, irmãos, é necessário confessar os nossos pecados uns para os outros, orar uns pelos outros para que sejamos curados. Naquele dia, um mal que me acompanhava, que tirava a minha paz, eu confessei para meu pastor, ele orou por mim e eu fui curado daquele mal. Hoje eu sinto paz na minha alma. Diga glória a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, o texto diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará. Quem esconde os seus pecados não o quê? Mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia de Deus. Mas quem confessa os pecados e abandona os pecados encontra a misericórdia de quem? É por isso que eu prefiro confessar, porque eu quero encontrar a misericórdia de Deus, eu quero encontrar o perdão de Deus, eu quero encontrar a graça de Deus, eu quero garantir o meu nome escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. A diferença de mim para algumas pessoas é que eu fui viciado em pornografia, confessei e fui liberto. E algumas pessoas que estão me assistindo ao vivo, que vão me criticar depois pela pregação, possivelmente podem ser viciados até hoje, mas não tem coragem de confessar, não tem coragem de ser curado, não tem coragem de rasgar a alma e dizer: Jesus, a minha situação é essa, eu preciso de cura. Diga glória a Deus. A diferença de mim para algumas pessoas é que algumas pessoas vão dizer assim: meu Deus, em 2003 ele pensou em enforcar uma pessoa. Pior é você que pensou em enforcar esse ano, mas não tem coragem de falar, não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de rasgar o coração. Não, eu estou falando de quem pensou e quem bate. Tem crente que bate. Oh, a senhora lembrou bem, tem uns que batem, tem outros que matam, né? Irmãos, tudo que acontece porque primeiro vem a tentação. Diga, primeiro vem o quê? Primeiro vem a tentação. O diabo lança o fermento, lança a seta, lança o dardo inflamado, lança a contenda, lança a confusão, lança a fofoca, lança um disse-me-disse, lança uma raiz de amargura. Aí o diabo vai se apropriando daquilo, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se você confessar logo, o mal cai por terra. Mas se você deixar oculto, é o que eu estou dizendo aqui, aquilo vai crescendo, vai enraizando. Quanto mais tempo passa, pior o problema. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo nome de quem? Pelo nome de quem? Se esse povo se humilhar em minha presença e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, porque escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão para sempre neste templo. Diga glória a Deus. Irmãos,
20 anos depois, quantos anos? 20 anos depois, Deus reaparece para Salomão. O reinado de Salomão foi um reinado de paz, estava tudo bem, graças a Deus. Mas 20 anos depois, Deus reaparece para Salomão em uma visão, para quê? Para dar uma orientação. Primeiro, lá no versículo 11, 12, 13, Deus está dizendo assim: se o povo pecar, eu vou mandar praga, eu vou mandar destruição, eu vou acabar com eles. Mas quando chega no versículo 14, 15 e 16, Deus se revela para Salomão e diz assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e olha o que diz, e perdoarei os seus pecados. E não só perdoarei, eu curarei a sua terra. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui existem 3 promessas condicionais. A primeira, Deus quer te ouvir, diga glória a Deus. A segunda, Deus quer te perdoar, diga glória a Deus. A terceira, Deus quer te curar, diga glória a Deus. E Deus, ele coloca apenas 4 situações para que isso aconteça na minha e na sua vida. Ele diz: primeiro, você precisa se humilhar, diga glória a Deus. Irmãos, a gente se humilha na presença de tanta gente, você não quer se humilhar na presença de Deus. Tem mulher, vou falar, tem mulher que se humilha na presença de marido ruim. Sim ou não? Sim. Tem marido que se humilha na presença de mulher ruim. Sim ou não? Sim. A gente se humilha na presença de patrão, de chefe miserável. Sim ou não? Eu já tive cada chefe miserável terrível, que me xingava de nome ruim, nome feio. Eu já tive chefe que disse que ia dar um murro na minha cara. Não, eu já tive chefe que disse que ia dar um tiro na minha boca. Eu já tive chefe que olhava para mim assim: pastor é ladrão, porque ele sabia que eu era pastor. Porque a minha tia é pastora e ela é ladrona, lá no Senhor do Bonfim. E meu primo também, o filho dela. E a gente se humilha, sim ou não? Porque a gente precisa do trabalho, precisa do emprego. Te pisa, te humilha, te massacra, te xinga. Diz na sua cara que tem uma fila lá fora esperando, e você precisa realmente pagar conta, pagar aluguel, comprar remédio, comprar roupa. Então a gente se humilha para marido, para esposa, para A, para B, para C, para vizinho, para governante, para tudo. E Deus está dizendo: se humilhe para mim. Para Deus a gente tem dificuldade de se humilhar. A gente não quer se humilhar diante de Deus. Mas Ele está dizendo: olha, eu quero te ouvir, quero te perdoar e quero te curar. Você só precisa se humilhar na minha presença, diga glória a Deus. Ele diz: você só precisa orar, conversar comigo, diga glória a Deus. Temos a maior dificuldade de orar. Temos a maior dificuldade de falar com Deus. É uma luta para a gente achar tempo para orar, sim ou não? Sim. Temos tempo para falar com todo mundo nessa terra, menos com Deus. Aí ele diz aí, ó, terceiro, reconhecer seus erros. Temos a maior dificuldade de conhecer os nossos erros, sim ou não? Sabe por que temos dificuldade de reconhecer nossos erros? Porque temos facilidade de ver dos outros. É ou não é? É. Nós temos a maior facilidade do mundo para poder encontrar o erro de A, de B, de C e até do alfabeto todo. Agora pergunte se você fala do seu. Pergunte se você faz aquilo que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não. A gente nunca olha para o nosso erro. É por isso que a Bíblia diz assim: se o homem julgasse a ele mesmo, não haveria julgamento. Porque nós somos capazes de julgar todo mundo em nossa volta, menos a nós mesmos. Aí Deus está dizendo: quer que eu te escute? Reconheça seus erros. Quer que eu te perdoe? Reconheça seus erros. Quer que eu te cure dessa enfermidade? Reconheça os seus erros. Quarta orientação que Deus dá: mudança de vida, mudança de caráter. Precisamos mudar, irmãos. 2 Coríntios capítulo
5, versículo 17, se não me falha a memória. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, a Bíblia é que está dizendo que quem está em Cristo se torna uma nova criatura. Não dá para estar em Cristo com o comportamento do velho homem. O velho homem ficou no passado. É isso que Deus está dizendo. Que Ele quer me ouvir, que Ele quer te ouvir, que Ele quer me perdoar, que Ele quer te perdoar, que Ele quer me curar, que Ele quer te curar. E a gente só precisa se humilhar na presença dEle, orar, conversar com Ele, reconhecer os nossos erros, confessar os nossos pecados e mudar de vida. Diga glória a Deus. João capítulo 16, versículo 8. João capítulo 16, versículo 8. O texto diz assim: quando o Espírito Santo vier, quando quem vier? Quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olhe para alguém e diga assim: somente um coração sincero vê a loucura e o perigo do pecado quando o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Perceba que o texto diz assim: quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Só que quando João escreveu isso aqui, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Diga glória a Deus. Mas diga assim para a pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo já veio, viu? Nido, o Espírito Santo já veio. Elislan, o Espírito Santo já veio. Você que está me ouvindo, o Espírito Santo já veio. E o texto está dizendo que é Ele que é capaz de me convencer, de te convencer do meu pecado, do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Diga glória a Deus. Bispo, eu não estou entendendo. Irmãos, se você estiver aqui nessa noite, se você estiver assistindo pela internet, se você não permitir o Espírito Santo de Deus te tocar, os louvores que eles tocaram aqui vai servir somente de emoção para vocês. Se vocês não permitirem o Espírito Santo de Deus fazer morada dentro de vocês e transformar de dentro para fora, tudo que eu estou falando aqui só vai causar uma emoção agora. Mas quando você sair daquele portão ali, a velha criatura se aposta de novo. Sabe? Aí quem dá palavrão lá fora continua dando palavrão. Porque quem convence não é o louvor, quem convence não é o pastor, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se você sair daqui, você chegou lá fora, continuou fofocando, você não foi transformado. Se você chegou lá fora, começou a gritar igual um desequilibrado, você não foi transformado. Se você chega lá fora, você dá palavrão, xinga um, xinga outro, você não foi transformado. Você não foi transformada. Porque a única maneira de ser transformado, desliga esse negócio aí em nome de Jesus. Eu estou falando do Espírito Santo, ele está tentando me convencer que deu 9 horas. Então, irmãos, a noite do perdão, o culto do perdão, ele só vai ter algum tipo de resultado na minha vida e na sua vida se você permitir o Espírito Santo te tocar, te alcançar. E a maior evidência que o Espírito Santo de Deus está na sua vida não são as línguas estranhas. Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo está na vida da pessoa por conta das línguas estranhas. Não. A maior evidência é se você tem um fruto do Espírito na sua vida. Diga glória a Deus. Se você tem amor, se você tem bondade, se você tem longanimidade, se você tem mansidão,
se você tem domínio próprio, se você perdoa, aí você tem um fruto do Espírito. Aí você foi alcançado por Deus. Você foi transformado. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus ele está explicando sobre a oração. E ele diz: mas quando você for orar, vá para o seu quarto. Vá para onde? Feche a porta e ora a seu pai. O seu pai que está no secreto. Então seu pai que te vê no secreto o recompensará. Diga glória a Deus. Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm o costume de orar, mas se você tem costume de orar, existe aqui uma promessa de Deus que está sendo liberada agora sobre a sua vida. O Pai que está te vendo no secreto, Ele vai te recompensar. Diga glória a Deus. Bispo, essa palavra não é uma palavra de efeito, não. Depende da sua fé. Se você for incrédulo, é uma palavra de efeito. Se você já se apostatou da fé, é uma palavra de efeito. Se você crê nessa palavra como a boca de Deus, é uma promessa para a sua vida. É você que decide. Diga glória a Deus. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir, antes de você falar. Diga glória a Deus. Deus sabe o que você precisa. Ele pede para você orar porque Ele quer ver uma ação sua. Ele quer ver uma atitude sua. Ele quer ver uma atitude minha. Mas Ele sabe o que nós precisamos. Mas Ele fala aqui sobre palavras vãs. Repetir palavras vãs. Um pedido só se torna uma vã repetição quando esse pedido sai de um coração que nem está limpo e nem liberto. Olhe para alguém e pergunte assim: como está seu coração? Pergunte aí: seu coração está limpo? Diga assim: Deus está sondando seu coração agora. Está limpo mesmo? Hein? Está purificado mesmo? Se seu coração estiver limpo, se seu coração estiver purificado, o texto está dizendo que o Pai que vê o seu secreto, Ele te recompensará. Diga glória a Deus. Aí ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em, mas livra-nos do, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Diga misericórdia. Guarde isso aqui, ó. Uma pessoa com o coração endurecido com relação aos outros mostra na verdade que essa pessoa não leva a sério o evangelho e não tem temor de Deus, nem leva a sério o seu próprio pecado, e é por esse motivo que não recebem o perdão de Deus. Diga misericórdia. Irmãos, o texto é muito claro.
Jesus está dizendo que nós temos que orar, dizendo: venha a nós o reino de quem? E como é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino dele tem paz. Tem paz no seu coração hoje? Tem paz na sua alma? A Bíblia diz que o reino dele é um reino de paz, é um reino de glória, é um reino de louvor, é um reino de perdão. E a pergunta que fica é: como está a sua alma, como está o seu coração? Como está a minha alma, como está o meu coração? Será que o reino de Deus está entronizado dentro de você? Será que o reino de Deus está entronizado dentro de mim? Porque esse é o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas perceba que o verso 14 e o verso 15 tem algo que pode atrapalhar minha salvação e a sua salvação. Tem algo que pode me abençoar e pode te abençoar. O que, bispo? O verso 14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes... Isso aqui é bênção. É Deus fazendo uma promessa para mim e para você, dizendo assim: perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, perdoe o seu parente, perdoe aquela pessoa lá da sua rua, perdoe aquela pessoa lá da sua casa, perdoe aquela pessoa lá do seu trabalho, perdoe aquela pessoa lá da igreja. Perdoe, 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 libere perdão, perdoe, peça perdão, perdoe, peça perdão, perdoe, peça perdão, perdoe, e eu também lhe perdoarei, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Só que o texto diz assim, verso 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmãos, trocando isso aqui em miúdos, se tiver alguém aqui no nosso meio, eu quero crer que não tem, e que está assistindo, eu quero crer que não, mas se tiver alguém aqui no nosso meio, que tem 15 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses, com mágoas, ódio, amargura, raiva, ressentimento guardado, meu irmão, minha irmã, segundo esta palavra, você está orando de balde. Você está orando em vão, porque os seus pecados não estão sendo perdoados. Os meus pecados, eles só são perdoados por Deus quando eu perdoo você. Os meus pecados só são perdoados por Deus quando eu te peço perdão. Os seus pecados só são perdoados por Deus quando você pede perdão a alguém ou quando você perdoa alguém. Diga glória a Deus. Mas graças a Deus que nós estamos em uma igreja aonde todas as pessoas estão purificadas pelo sangue de Jesus. Diga amém. E ele finaliza aqui, a gente encerra aqui. Ele diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Diga misericórdia. Aí ele diz assim: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, para pentear o seu cabelo, e lave o seu rosto. Diga glória a Deus. Irmãos, a ideia do jejum é te fazer ficar bem. A ideia do jejum é te fortalecer. É para consternar a sua alma. É para flagelar a sua alma. Mas você tem que estar sorrindo, tem que estar de cabelo penteado, tem que estar arrumado, tem que estar perfumado, porque você está jejuando para se sacrificar como sacrifício vivo ao Deus de Israel, aquele que vai te perdoar, aquele que vai te curar, aquele que vai te salvar, aquele que se entregou por você. Diga glória a Deus. E ele diz assim, ó: lave o rosto, penteie o cabelo, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas para que o Pai que
que te vê no secreto, perceba isso, e seu pai, que vê o seu jejum no secreto, o texto diz, te recompensará. Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Encha o peito de pulmão e diga: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Irmãos, eu quero encerrar o culto nessa noite dizendo para você que em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, tem uma promessa de Deus sendo liberada sobre a sua vida hoje. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê a sua oração no secreto, ele te recompensará. Diga glória a Deus. O versículo 18: jejue de maneira que somente Deus perceba no seu interior que você está jejuando, mas por fora, pinte seu cabelo, lave o seu rosto, dê um belo sorriso, porque você está jejuando ao Deus de Israel. E o texto diz: e o Pai que vê o seu jejum no secreto, ele te recompensará. Diga glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês têm uma vida de oração, eu não sei quantos de vocês têm uma vida de jejum, mas segundo esta palavra, tudo que nós lemos nessa noite, Deus está contemplando, ainda que pareça que ele não está vendo. O texto diz que ele está vendo em secreto, e em secreto ele vai ver, e publicamente ele te recompensará. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus.